Olá, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que nos reunimos para mais esse momento de Lexio Divina, nesta primeira segunda-feira do nosso ano de 2026, onde hoje iniciamos nossas missões, iniciamos nossa vida cotidiana. E com muita alegria, hoje, 5 de janeiro, tendo sido celebrada ontem no Brasil a solenidade da Epifania de Nosso Senhor, estamos então nesta semana da Epifania do Senhor ainda no tempo do Natal. Queremos juntos meditarmos a liturgia que é nos proposta para o dia de hoje. A primeira leitura de hoje nos traz a primeira carta de São João, 1 João 3, versículo 22 ao capítulo 4, versículo 6, que vai nos dizer: Caríssimos, qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Caríssimos, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. Todo espírito que leva a professar que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não professa a fé em Jesus não é de Deus, é o espírito do anticristo. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Pois bem, ele já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e vós vencestes o anticristo, pois convosco está quem é maior do que aquele que está no mundo. Os vossos adversários são do mundo. Por isso, agem conforme o mundo, e o mundo lhes presta ouvidos. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Palavra do Senhor. Então, essa primeira leitura da primeira carta de São João é muito bela. E eu queria trazer alguns aspectos dela para juntos meditarmos. O primeiro é logo no início, no versículo 22, quando ele vai dizer: recebemos dele tudo o que pedimos. Não é uma fórmula mágica. Não é mágica pedir e Deus nos dá como filhos mimados. Mas é uma promessa de Deus ligada a uma vida de obediência e alinhamento com a vontade de Deus. Orar de acordo com a vontade de Deus resulta para nós respostas. Se nós estamos na vontade de Deus, se guardamos os seus mandamentos, a nossa oração será atendida no tempo e na hora certa, mediante a vontade de Deus. Quem guarda os seus mandamentos, ele vai dizer, ou seja, quem busca a vontade de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. Ou seja, é uma vida de união, de intimidade que Deus nos chama a viver. São João também, nessa carta, nos oferece alguns critérios de discernimento para reconhecermos o Espírito de Deus. Pois essa carta ela foi escrita em um tempo para um povo que já tinha sido evangelizado, mas que agora viviam como que ameaças de algumas heresias no meio do povo. E por isso São João vai ser muito incisivo nas suas cartas, quando ele vai falar sobre o anticristo. Porque começava a surgir no meio da comunidade pessoas com outras doutrinas que não era aquela que tinha já sido ensinada pelos apóstolos, ou seja, pelo apóstolo São João. E por isso ele vai falar muitas vezes sobre esse anticristo. E ele vai dizer, vai dar os critérios de discernimento para ver se o espírito é de Deus ou do mundo, se vem de Deus ou do anticristo. Então ele vai dizer alguns critérios, e 3 são os critérios que ele vai nos dizer. O primeiro é a fé em Jesus Cristo feito carne. Jesus Cristo se encarnou no meio de nós. Depois ele vai falar sobre o amor fraterno e depois a fidelidade aos mandamentos que Deus nos deu. Os falsos profetas tendem a anunciar um cristianismo diferente, mas os que são de Deus, ele vai dizer, não o escutam. Pois os que são de Deus escutam aquilo que vem de Deus e escutam aqueles que são de Deus.
Por isso, irmãos, peçamos neste início de ano de 2026 essa graça de permanecer na união com Deus, de estar com Ele verdadeiramente, na obediência aos seus mandamentos, no amor fraterno, na comunhão com a igreja. E não nos deixemos levar pelas falsas doutrinas. Não deixemos que as falsas doutrinas, que aquilo que muitas vezes nos anunciam que não é verdade, entre no nosso coração. Mas busquemos, façamos como proposta para esse ano de 2026, conhecer mais sobre a fé que professamos, para verdadeiramente podermos amar a nossa igreja, amar a fé que nós professamos e assim não nos deixar levar por vãs doutrinas. Depois o Salmo responsorial de hoje, Salmo 2. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor servi a Deus, rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Então o salmista também vai nos afirmar nesta graça de filiação e dessa conformidade à vontade de Deus. Aquele que teme o Senhor, que serve o Senhor, conforme a sua vontade, tem as suas orações atendidas e pode no tempo certo render glória a Deus pelas suas preces que são atendidas. Depois o Evangelho, que a liturgia nos propõe hoje, Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 17 e 23 ao 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Essa leitura de São Mateus hoje vai mostrar justamente esse início do ministério de Jesus. Segundo Mateus, Jesus inicia a pregação do reino de Deus na Galiléia dos gentios, porque Jesus queria mostrar justamente essa missão universal da salvação. Ele veio para todos. E a palavra que ele dirige aos judeus e aos pagãos é a mesma. Convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a pregação de Jesus e as diversas curas que ele realizava ali naquele tempo, que ele começa a realizar, suscita então grande entusiasmo no povo e muitos começam a seguir Jesus. A sua fama começa a se espalhar. Jesus carrega verdadeiramente sobre si as enfermidades do povo. E a sua pregação, a pregação de Jesus é justamente para que acolham a salvação no meio deles e para mostrar também que a salvação é para todos os povos. O evangelho de hoje também nos retoma essa profecia de Isaías, quando ele vai falar sobre esse tema da luz. Uma luz brilhou para os que habitavam nas trevas, para os que andavam nas trevas. Então Jesus se mostra verdadeiramente esse homem humano e divino. Divino porque fala e age conforme Deus, em nome de Deus, e humano porque ele se mostra cheio de compaixão para com todo aquele povo. Ele se mostra verdadeiramente cheio de compaixão para realizar essas curas e ir ao encontro do povo. Então, confirma também o que já nos falava São João na primeira leitura, desse Jesus que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ou seja, Jesus
se encarna na nossa realidade humana. Ele vem na vida cotidiana. Então, Jesus deseja também estar conosco a todo tempo, na nossa vida cotidiana. Jesus deseja permanecer conosco e fazer com que permaneçamos com Ele nesta verdadeira união. E ser de verdade nesta vida encarnada. Um critério para saber se nós não estamos em Deus é quando estamos desencarnados, né? Não estamos verdadeiramente trazendo Jesus para a nossa vida cotidiana, nosso trabalho, a nossa vida comunitária, os nossos afazeres. Deus deve estar conosco a todos os momentos, né? Não é somente nos momentos de oração, mas Ele quer verdadeiramente permanecer conosco a todo o tempo. E nós devemos também pedir ao Senhor esta graça de sermos essas testemunhas da luz, dessas testemunhas da verdade, de dar verdadeiramente Jesus àqueles que nós encontrarmos neste dia de hoje, fazermos como esse propósito também neste ano de 2026, de darmos aos outros esta alegria de termos sido encontrados pela luz, de Jesus se revelar a nós com essa salvação a todos os povos e que também nos provoca e deseja fazer de nós esses anunciadores da Boa Nova, esses anunciadores do Reino de Deus. Então peçamos ao Senhor esta graça de vivermos primeiramente em nós esse caminho perene de conversão, de união a Deus, de verdadeiramente a cada dia buscarmos essa conversão e nos assemelharmos a Deus, mas também de levarmos esse convite a todos aqueles que nós encontrarmos, a todos aqueles que o Senhor nos dá de encontrar, para viverem essa experiência desta conversão, desta mudança de vida, desta união com Deus. Então peçamos, irmãos, nesse tempo ainda do Natal, peçamos também ao Senhor esta graça de sermos visitados, mas também de sermos luz para todos aqueles que nós encontrarmos, de sermos testemunhas da verdade, de sermos testemunhas da Boa Nova, de ajudarmos, né, nessa edificação do reino de Deus. Então peçamos ao Senhor essa graça de sermos suas testemunhas, de sermos anunciadores da Boa Nova, de sermos esses que vamos também fazer este convite à conversão. Então, peçamos ao Senhor esta graça neste dia, mas também neste ano de 2026 para todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dê presentes que mudam as vidas, dê presentes que evangelizam verdadeiramente o nosso coração, o coração daqueles que nos rodeiam. Esse livro da Léxio Divina é um compêndio. Cada dia Deus semeia uma palavra de vida no seu coração. Essa palavra vai trabalhar a tua existência e você vai fazer promessas de amor. E qual o diferencial desse livro? É que esse livro é você que escreve. Você escreve aquilo que você escuta Deus lhe falar. Você escreve as suas promessas de amor. Você escreve as decisões existenciais que vão fazer de você um homem santo, um homem da palavra. Esse livro muda a sua vida. Esse livro muda todos os dias a minha.